Estimados irmãos espíritas e não espíritas, que a paz do Divino Mestre inunde nosso coração de ternura, desprendimento e coragem, favorecendo o nosso aprendizado em torno da reflexão que faremos hoje. Foi-nos solicitado refletir sobre o tema livre-arbítrio e culpa. Iniciemos então pelo livre-arbítrio. Devo dizer-lhes, inicialmente, que a expressão livre-arbítrio aparece em nosso Evangelho segundo o Espiritismo 18 vezes. Exatamente, 18 vezes. De todas as citações que continham a expressão livre-arbítrio e que li cuidadosamente, chamou minha atenção a que está lá no capítulo 8º. Bem-aventurados os que têm puro coração, no item relativo a pecado por pensamento, adultério. Está escrito assim: à medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Então nós podemos observar que livre-arbítrio é algo que está intrinsecamente ligado à evolução, pois a depender das escolhas feitas poderá o homem avançar ou estagnar. Mas dizem também os nossos benfeitores espirituais que nenhum espírito retrograda. Ou estaciona ou avança. Livre-arbítrio também está ligado à questão da vontade. Veja-se, por exemplo, na questão da distribuição e desigualdade da riqueza, que está lá no capítulo 16 do nosso Evangelho, cuja temática central é não se pode servir a Deus e a Mamon. E os espíritos disseram a Kardec: por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele, Deus, que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro, o bem, resultasse de seus esforços e da sua vontade. Então, como eu disse anteriormente, livre-arbítrio está intrinsecamente ligado, relacionado com a vontade. A vontade é a grande gerente da nossa psique, da nossa estrutura mental. Mas nós podemos ver o livre-arbítrio também lá na questão do dever, que está no capítulo 17, Sede perfeitos, do nosso Evangelho, na instrução assinada por Lázaro. O benfeitor diz: o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Podíamos até parar aqui nesta expressão, nesta frase de Lázaro. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. Portanto, ele escolhe, ele decide, baseado, claro, na sua vontade. Mas aí Lázaro prossegue dizendo: o aguilhão da consciência, guardião da probidade, melhor dizendo, interior, o adverte e sustenta.
Então, todas as escolhas que vamos fazer, a nossa consciência, que é responsável por nos manter como pessoas dignas, honradas, probas, está sempre nos advertindo, está sempre nos sustentando. Está mandando dizer, presta bem atenção no que vais fazer. Olha lá. Mas aí o Lázaro coloca uma conjunção adversativa e o que vem depois é a mais pura realidade. Ele diz, mas, muitas vezes, mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Ou seja, nós somos tragados nos mares da paixão e esquecemos completamente de que aquele vigilante que é a nossa consciência, está nos observando, está cuidando do que estamos a fazer. E Lázaro diz ainda, fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Então, todas aquelas ações que brotam do coração, com pureza, com sinceridade, com amor, com transparência, com ética, com dignidade, elas elevam o ser humano. Mas o Lázaro faz uma pergunta, como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, o dever? Onde ele termina? Mas aí ele mesmo dá a resposta. O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite em que não desejais ninguém transponha com relação a vós. Eu tenho que desejar para os outros tudo aquilo que eu desejo para mim. Eu tenho que respeitar nos outros tudo aquilo que eu quero que seja respeitado em mim. E Lázaro é muito objetivo quando diz que o dever do homem de bem começa exatamente quando chega aquele ponto em que a felicidade, a tranquilidade, a paz do outro está ameaçada. Neste momento nós devemos parar. O nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, deve dizer para. Nós não podemos avançar porque estaremos cometendo mal. Estaremos fazendo mal. O segundo aspecto da reflexão é sobre a culpa. O vocábulo culpa aparece 14 vezes no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. E a primeira citação da palavra culpa está lá no item causas atuais das aflições, que é parte integrante do capítulo 5 do Evangelho, cuja temática central é bem-aventurados os aflitos. Então, lá nesse item causas atuais das aflições, dizem os benfeitores espirituais: quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Então a gente observa que existem 3 elementos aí essenciais na etiologia desta queda que todos nós estamos a levar diariamente: a imprevidência, o orgulho e a ambição. E que são circunstâncias que estão em nós, são fatores que são endógenos, são próprios nossos. Eles não vêm de fora, eles nascem dentro de nós. E quando nós deixamos que eles cresçam, eles nos levam à queda. Vamos responsabilizar alguém por isso? Claro que não. Mas você poderia perguntar, mas nós não caímos em falta pela culpa alheia?
ou seja, os outros é que fazem a gente errar, é até possível. Mas eu faço uma pergunta: onde é que fica o livre-arbítrio alertando-nos do perigo? Considerando que o livre-arbítrio é o indutor do grande mecanismo das minhas decisões, que são tomadas pela minha consciência. É recorrente entre os homens a ideia de lançar a culpa de seus erros nos outros e até em Deus. Até em Deus. Deus é culpado. Veja-se, por exemplo, o item 10 do capítulo 9 de nosso Evangelho, cuja temática é bem-aventurados os brandos e pacíficos. Esse item 10 é o que trata da cólera. Quando o espírito Hahnemann, o benfeitor Hahnemann, disse: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Então, nesta primeira parte do texto de Hahnemann, ele já manda dizer para todos nós que a ideia de que nós estamos dispensados de fazer esforços para corrigir o que de errado é em nós é uma ideia falsa. Se usarmos como justificativa que isso faz parte da natureza humana. Como ele diz, não é possível reformar a sua própria natureza. Claro que é possível. E aqui eu vou recordar um pensador católico, Neymar de Barros, quando ele dizia que se errar é humano, eu preferia ter nascido cachorro. Porque os animais são irracionais, mas os humanos são racionais. Então, muitas vezes nós permanecemos no estado de erro, ou porque eles nos comprazem, nos sentimos bem naquilo que estamos fazendo, apesar de errado, ou porque mesmo sabendo que estamos errados, nós não queremos enfrentar a dureza que vai ser a luta interna de combater esses erros. Porque nós sabemos que esta luta é uma luta longa, demorada, que vai exigir muita perseverança, como diz Hahnemann. E aí ele prossegue, o benfeitor, dizendo: é assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar-se quase sempre se desculpa com seu temperamento. Em vez de se confessar culpado, lança a culpa ao seu organismo, acusando a Deus dessa forma de suas próprias faltas. Aqui que nós falamos anteriormente, transferindo a responsabilidade. A covardia de aceitar a dificuldade, o erro, a inércia para vencer a imperfeição. Ele sabe que, usando uma expressão popular, tem um pavio curto, mas nada faz para alongá-lo. E aí, com facilidade, ele fica encolerizado. E no estado de cólera, ele diz que não é culpa dele. Está sofrendo, muitas vezes, da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Claro que não. O temperamento é dele. É ele quem tem que administrar o seu temperamento.
é ainda uma consequência do orgulho, que se encontra de permeio a todas as suas imperfeições, diz Hahnemann. Se não bastasse a cólera ser uma dificuldade, uma imperfeição da criatura, ainda tem por cima disso o orgulho. Mas existe um outro exemplo que nós podemos utilizar para refletir sobre esse aspecto da culpa. Lá no capítulo 14 do nosso Evangelho, cuja temática é honrai a vosso pai e a vossa mãe, Santo Agostinho, na instrução desse capítulo, instrução dos Espíritos, diz assim: lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Vamos lembrar que Agostinho deu um trabalho imenso para os seus pais, especialmente para sua mãe, Mônica, que depois foi canonizada e é a Santa Mônica da Igreja Católica. Porque ele tinha uma vida dissoluta, era extremamente farrista, adepto da filosofia maniqueísta. Então depois ele volta como um grande colaborador de Kardec, e nessa instrução dos espíritos, cujo título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, Agostinho diz que Deus vai perguntar a cada pai e a cada mãe o que esse pai e essa mãe fez do filho que Deus confiou à sua guarda. E aí ele prossegue dizendo: se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Ele está colocando grande parte da responsabilidade sobre os pais. Está dizendo que se aquele espírito que estava naquele filho permaneceu atrasado e está agora no rol dos espíritos sofredores, os pais têm responsabilidade nisso. Porque em vez de fazê-lo caminhar na direção do bem, da alegria e da felicidade, deixou que ele continuasse no caminho do mal. Não colaborou para que ele mudasse. Mas sempre vai aparecer um bom samaritano na vida da gente, como apareceu na de Santo Agostinho, quando ele estava em Roma. Ele saiu da sua terra e foi para Roma porque ele não aguentava mais a vigilância da mãe, o esforço de Mônica tentando fazê-lo mudar daquela vida desregrada que tinha. E aí, quando ele ouve a história de Santo Antão do Deserto, ele começa o processo de conversão dele. Nós podemos dizer que o sentimento de culpa é um sentimento positivo, mesmo que seja doloroso, porque indica remorso. É a consciência dizendo para você: você agiu mal, você errou. Mas é fato também que isso não é suficiente. Não basta eu ter a tomada de consciência de que agi mal. Não basta eu me sentir culpado, com remorso, sofrendo. Isso não é suficiente. Porque importante mesmo é a reparação daquele mal que a culpa deu destaque na consciência. Que eu já falei em outras oportunidades, aquele banquinho de 3 pernas. Uma perna é a tomada de consciência, a segunda perna é a do remorso, e a terceira perna é da reparação. Normalmente nós ficamos sempre com 2 pernas, a da tomada de consciência e do remorso.
e não queremos cumprir a etapa da reparação. Agora eu lhe pergunto, você consegue sentar num banco com apenas 2 pernas? Claro que não. Veja-se, por exemplo, quanta culpa nós carregamos quando não damos atenção aos recados divinos, que são trazidos à nossa consciência de diferentes formas. A vida está sempre sinalizando para nós o bom caminho a ser seguido. E quando nós estamos no mau caminho, sempre recebemos esses recados, esses toques sutis da misericórdia divina, através dos prepostos espirituais, do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, da nossa mentora. E eu encontrei lá no capítulo 25 do nosso Evangelho, cuja temática central é buscai e achareis, uma bela lição neste sentido, quando os colaboradores espirituais disseram: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, como for necessário. Nós recebemos aquilo que precisamos. Nós não temos aquilo que queremos, mas temos aquilo de que necessitamos. Nós precisamos entender isso em definitivo. E aí a instrução prossegue dizendo: o homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. Eu me lembro de um grande amigo que dizia: para que tantos pares de sapatos se só temos 2 pés? A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Já que ele está naquela ganância de querer tudo e cada vez mais, bom, então você fica aí com a sua vontade. E aí a instrução prossegue dizendo: frequentemente ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido a voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Então ele está recebendo o toque, ele está sendo alertado, mas ele se nega a ouvir esse recado que a providência está mandando para ele. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhes sirvam de lição para o futuro. Então, você observe, meu irmão, minha irmã, que o único culpado somos nós. Não adianta querer dizer que não, Deus está me castigando, a vida é muito dura comigo, o que eu fiz para merecer isso. Tudo que nós temos é merecimento, seja de bom, seja de mal. Tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós procuramos, nós achamos. A providência está mandando dizer: não faça. Mas nós insistimos. Não queira, mas nós insistimos. Chega um momento, então, que o fato, a circunstância, o que queremos, acontece. Invariavelmente, vem dor e sofrimento. Agora, quantas vezes a gente já caiu no mesmo erro? E por que caímos? Porque nós não prestamos atenção lá atrás que aquela dor e aquele sofrimento era uma lição para o futuro. No capítulo 28 do nosso Evangelho, que é o capítulo coletânea de preces, há uma sentença em que aparece o vocábulo culpa.
Os espíritos dizem: quantos e quantos sucumbem por culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havia concedido. Olha aí, que falamos anteriormente. De novo essa trilogia: incúria, imprevidência e ambição. De novo a nossa incapacidade de nos sentirmos felizes com o que temos, com o que Deus nos dá. Porque tudo que temos é bondade divina. Não adianta dizer: não, mas isso eu conquistei porque eu trabalho. E você arranjou o trabalho como? E você conseguiu sua formação, sua habilitação profissional como? Não há providência divina nisso. A sua saúde física e mental, não há presença da providência divina nisso? Claro que há. A sentença diz ainda: esses são os artífices do seu infortúnio. É por isso que você está sofrendo. E carecem do direito de queixar-se. Portanto, nós não temos o direito de reclamar, de queixar-nos. Ah, mas eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Não sabe ou não quer saber? Pois que são punidos naquilo em que pecaram. Ou seja, o castigo vem porque foi mandado buscar. Ele não veio por acaso, ele é consequência, existe uma causa. A lei é de causa e efeito. Ah, eu pratiquei a incúria, a imprevidência, fui ambicioso, não estava satisfeito com o que tinha, queria sempre mais, e aí entrei por portas travessas, por caminhos desaconselháveis, e de repente me vi numa situação de dificuldade. Quem é o responsável por isso? Quem é o culpado por isso? A providência? Não. O vizinho? Não. A esposa, o marido, o filho, o chefe? Não. Eu sou o culpado. Eu mandei buscar e chegou. E posso garantir que nessas circunstâncias chega mais rápido do que imaginamos. O Sedex espiritual é infinitamente melhor que o Sedex terreno. Podemos imaginar que a toda a culpa corresponde, então, uma punição, sem o que a justiça divina falharia. Mas importa saber até onde assumimos nossas culpas e estamos dispostos a carregá-las e repará-las. Isso é importante. E repará-las. Vamos então ao capítulo 11, intitulado Culpa, Caridade e Livre-Arbítrio, que está lá na obra mediúnica de Emmanuel e Chico Xavier, intitulada Nós. Dizem o Chico e o Emmanuel: a culpa é descida, mas a caridade é soerguimento. Significa dizer que cada vez que eu errar, quem vai poder me recompensar ou me soerguer, melhor dizendo, é a prática da caridade. Não vai adiantar eu dizer: me perdoa, meu Deus. Pelo erro no mal, enreda-se o homem no labirinto da dor. É um fato. Nada a contestar. É uma verdade, porque é uma escolha, ao qual compareceram a vontade e o livre-arbítrio. Pelo esforço no bem, liberta-se para a vitória que se destina. Opa! Então eu já posso me contrapor a este mal que me levou para este labirinto de dor, de sofrimento, praticando o bem, praticando a caridade. Prosseguem Emmanuel e Chico.
Enganando-se nas teias da ilusão em que transita na terra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de sombra. Isto é fato também. Emmanuel está colocando situações concretas, que é uma característica dele de usar as circunstâncias que estão presentes no nosso dia a dia. Todavia, descerrando os próprios olhos à verdade e buscando pelo plantio do amor, acende nova luz em si mesmo, estruturando novos caminhos. Há o diagnóstico da situação de dificuldade, mas há a terapêutica do bem para resolver o problema. E aqui ele aponta 2 remédios. O descerrar dos olhos à verdade, usando uma expressão popular, cair na real, ter plena consciência do que fez e do que está acontecendo, e plantar o amor. Praticar a caridade, que nada mais é que o amor em movimento. E todas as vezes que nós tomamos esta atitude, nós temos esta conduta, acendemos uma luz em nós mesmos. Lembrando lá Jesus, brilhe a vossa luz. E aí o caminho se retifica. Prossegue Emmanuel e Chico dizendo: não passamos por agora de almas em reajustes, na oficina das provas, após o desastre de nossas deliberações infelizes. Se estamos cá na Terra, planeta de provas e expiações, é porque precisamos consertar os erros das reencarnações passadas, desastrosas, que levaram a deliberações que ele chama de infelizes. Eles dizem mais, a culpa, por enquanto, então é um estado transitório, não é um estado permanente, por enquanto. É um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Consciência culpada, consciência pesada, vai se deparar com as consequências do seu erro em tudo e em todos. Ele sempre está sendo lembrado, você errou. Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em nossas experiências. Mas pela caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ampara, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos as forças para aprendermos a servir sempre. Para isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade. Espetacular esta parte do capítulo. Primeiro, que nos aponta que tipo de caridade deve ser praticada, né? Que ele chama de caridade bem vivida, ou seja, é aquela que dá de si sem pensar em si. Faz por fazer, ama por amar. Sacrifica, ampara, suporta, entende, auxilia, espera e tudo mais que decorre dessas virtudes crísticas, do Cristo que existe em nós. Aí a consequência natural disso é que nós fazemos uma espécie de lavagem da alma. E esta alma lavada, purificada, fica mais forte nela o desejo de aprender a servir sempre. Mas aí ele aponta o principal elemento para esta tomada de decisão, que é a vontade, e que nós falamos anteriormente quando comentamos sobre o livre-arbítrio. O Chico e o Emmanuel prosseguem dizendo: não nos detenhamos na culpa. Não adianta ficar choramingando.
Não adianta ficar pensando, eu não devia ter feito, eu não devia ter feito, porque eu fiz isso, porque eu fiz isso. Isso não resolve. E eles vão dizer o que resolve. Usemos a caridade recíproca e com a relativa liberdade de que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado amanhã. Então o remédio está aí. Para corrigir o erro praticado, livrar-se da culpa, devemos usar o livre-arbítrio. Devemos usar uma vontade férrea para realizar esta caridade, que ele chama recíproca. Por que ela é recíproca? Porque ela volta para mim. Volta para mim como bênção de Deus, reconhecendo o meu esforço de melhorar. Não podemos nos apartar nunca de Jesus. Jesus hoje, sempre e agora. Por isso que ele diz, para edificar o nosso iluminado amanhã. O nosso porvir, que não é amanhã, o dia seguinte ou o mês seguinte, mas é o nosso futuro no plano espiritual, a nossa verdadeira morada, que nós estamos aqui de passagem. Pensando assim, eu agradeço o carinho da atenção de todos e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.